Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Graça e paz, meus queridos irmãos, bom dia! Esse é mais um dia que o Senhor fez e nesse dia nós queremos nos alegrar, celebrar diante dEle, porque Ele é o autor da nossa vida. Estamos aqui mais uma vez no nosso maná diário, voltamos a gravar e eu tenho certeza que Deus vai falar muito no teu coração. Nós temos um tema para essa semana e o tema é Quando Tudo Der Errado. Já percebeu que nem sempre as coisas acontecem da forma como queremos? Muitas vezes as coisas saem do nosso controle para que entre exatamente no controle de Deus. Não é porque deu errado para você ou está dando errado para você agora que deu errado diante do Senhor e diante dos seus planos. Muitas vezes as coisas parecem dar errado para dar tudo certo de acordo com o propósito eterno de Deus. E eu quero ler com você o que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11, que está escrito assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, lhe disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que havia feito. E, de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus! Meus amados irmãos, vamos pensar um pouquinho no texto que nós acabamos de ler. O texto que nós lemos mostra uma situação frustrante para aqueles pescadores que posteriormente se tornariam discípulos de Jesus. Homens que revolucionariam o planeta, que trariam a mensagem do Evangelho, que carregariam a mensagem do Evangelho, que dariam continuidade a um projeto eterno. Mas esse momento aqui, nós percebemos que a multidão apertava Jesus. Jesus estava diante do lago de Genezaré. Ali tinha 2 barcos na praia. Os pescadores estavam lavando as redes e eles não haviam pegado nada. Trabalharam a noite inteira, estavam frustrados. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual é o tamanho da sua batalha, mas de uma coisa eu tenho certeza: existe um Deus que está diante de você, vendo a sua situação, vendo o que você tem vivido. Eu não sei o que aqueles homens conversavam. Talvez eles dialogavam sobre a dificuldade que estavam vivendo, sobre a expectativa que tinham em relação àquela noite.
Talvez eles precisavam de uma grande pesca para resolver pendências financeiras e não conseguiram apanhar nada. Você sabe o que é isso? Trabalhar muito e não ter resultado. Resultado financeiro, resultado de trabalho, resultado daquilo que vem buscando com tanta força, com tanta vontade, acreditando exatamente que as coisas vão acontecer do jeito que queriam, mas trabalha e não obtém resultado. Assim também, são muitas pessoas que têm lutado em prol da família e por mais que têm se esforçado, não têm tido resultado. Outros estão pelejando na sua questão ministerial, mas parece que está agarrado e a coisa não flui, não funciona do jeito que ele ou ela espera. Então, aqueles discípulos estavam lavando as redes, estavam deixando tudo organizado para a próxima noite, onde mais uma vez iriam partir para a luta, para a batalha, para poderem então pegar aqueles peixes que era o objeto do seu trabalho. Meus queridos irmãos, mas ali estava Jesus. E é isso que eu quero dizer para você. Quando você pensa que tudo deu errado, é aí que Jesus chega. É nessa hora que o Mestre se manifesta. É nessa hora que o Senhor chega para fazer algo extraordinário em nossa vida. Nós temos falado em nossa igreja que esse ano é o ano do extraordinário e temos visto assim coisas grandiosas que Deus tem operado. E o Senhor tem nos surpreendido a cada dia e com certeza Ele tem feito o extraordinário em nossas vidas. Mas isso não nos isenta de batalhas, isso não nos isenta de guerras, de pelejas que enfrentamos, mas nós confiamos que Ele está conosco. Então Jesus, Ele chega ali naquele ambiente e quando Ele chega naquele ambiente, Ele entra em um barco. Qual barco que Ele entra? Ele entra no barco de Pedro. Ele faz do barco de Pedro um púlpito. O instrumento de trabalho de Pedro se transforma então em um púlpito, onde Jesus estaria pregando o Evangelho, onde Jesus estaria falando das boas novas do reino. E eu quero te perguntar, você trabalha com o quê? Ah, pastor, não trabalho, estou desempregado, mas você tem pelo menos uma casa? Você tem coragem de abrir a porta da sua casa para que o Evangelho seja pregado? Para que uma célula seja estabelecida? Para que a sua casa seja de fato um local onde as pessoas se curvam diante do Senhor para declarar que Ele é Deus? E assim os discípulos fizeram, assim Pedro fez, disponibilizando então o seu barco para que Jesus então estivesse ali pregando o Evangelho, falando das boas novas. Pedro estava frustrado, cansado, e Jesus precisou do barco e ele em momento algum se opõe em ceder aquilo que estava em sua posse ao Senhor. Lógico que Pedro queria que aquele barco estivesse cheio de peixes, que aquele barco estivesse repleto de resultados, mas aquele barco estava vazio. Presta atenção em algo que eu vou te dizer nessa hora. Não sei quando você vai deparar com esse vídeo, mas de uma coisa eu tenho certeza, talvez a sua vida está vazia, talvez os seus empreendimentos estão dando tudo errado, talvez as coisas estão extremamente complicadas para você, mas existe um Deus que te conhece e sabe de todas as coisas. E sabe o que está para acontecer? Ele vai revolucionar a sua vida. Ele vai revolucionar a sua história. Então, Jesus, depois de anunciar a palavra, ele traz uma palavra para Pedro. O versículo 4 diz o seguinte: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Glória a Deus! Olha que Jesus contraria completamente a perspectiva da experiência dos pescadores. Jesus, ele não age na lógica humana, porque ele é o Deus de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Então ele dá uma ordem
pega o barco e vai para o lugar mais profundo. E eu tenho certeza que algo vai acontecer. Pedro então ele respondeu e disse: Mestre, nós trabalhamos a noite toda, nós não pegamos nada, mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Diz a palavra do Senhor que então eles lançaram a rede e foi uma pesca tão incrível que eles não deram conta de trazer sozinhos aquela bênção que havia chegado. Olha que coisa incrível! Quando nós ouvimos a voz do Senhor, obedecendo aquilo que Ele nos mandou fazer, sabe o que acontece? A bênção vem tão grande, que sozinhos nós não daremos conta, porque a bênção virá sem medida, de forma transbordante, e outras pessoas também serão abençoadas. Diz a palavra do Senhor que então eles fizeram um sinal para um barco que estava lá próximo, e eles foram ajudar, e eram tantos peixes que os barcos quase afundaram. Quando eles terminaram de puxar aqueles peixes e chegaram à beira da praia, então algo inusitado acontece, algo surpreendente. Com certeza, a maior pescaria de todas aconteceu ali. Foi quando Pedro, ele vai correndo e se prostra diante do Senhor e diz: aparta-te de mim, retira-te de mim, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse para ele: de agora em diante você será pescador de homens. E eles largaram tudo e seguiram Jesus. O que eu quero te dizer nessa hora? Não importa o que você está passando, não importa o que você está vivendo. Talvez você está dizendo: puxa vida, pastor, está dando tudo errado na minha vida. Então, querido, está chegando a hora de tudo dar certo. Deixa Jesus entrar no seu barco. Entregue esse instrumento que ainda existe na sua mão para Cristo. Dê oportunidade para que Ele entre na sua casa, no seu empreendimento, na sua vida. E com certeza Ele mudará para sempre a sua história. Eu quero orar com você nessa hora, abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por este homem e essa mulher agora. Eu clamo ao Senhor a favor dessa vida. Ah, meu Deus, o Senhor sabe o que ele e ela está passando. Mas o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. E é por isso, meu Deus, que toda arma forjada no inferno contra essa vida não prosperará. Ah, Deus, talvez nessa mente está pairando aquela ideia, está dando tudo errado. Mas a partir de agora, eu estou profetizando positividade neste coração, porque as coisas darão certo. O Senhor há de entrar nessa causa e mudar para sempre essa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. E antes de você sair, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar o link dessa ministração com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva nesse canal e ative o sininho. E não perca por nada a mensagem de amanhã. Quando tudo der errado, pode ter certeza que tem grande possibilidade de dar certo. Se Cristo entrar no seu barco, a sua vida será outra. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir.